Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Açores Hoje sobre Rodas, a segunda da sexta temporada deste seu espaço semanal que lhe traz toda a atualidade sobre os desportos motorizados aqui na sua RTP Açores. Começamos esta edição do Açores Hoje sobre Rodas falando do Rally Ilha Lilás, que se correu este fim de semana na Ilha Terceira e que voltou a ter em Ricardo Moura e Sancheiró os seus vencedores à geral. O Campeonato de Rallys dos Açores viu realizar-se este fim de semana mais uma jornada do seu calendário para 2016, com a realização do 16º Rally Alemar, 38º Rally Ilha Lilás. A prova, que reuniu 48 equipas e que pontuou igualmente para o troféu de rallys de asfalto Alemar Açores, dividiu-se em 3 secções, com a primeira a ser disputada na sexta-feira à noite, com a disputa de citadino avenidas com extensão de 2.100 metros. Ricardo Moura e Sancheiró começaram por ser os mais rápidos, impondo o seu Ford Fiesta R5 aos demais, totalizando 1 minuto 47 segundos e 3 décimos. Luís Rego e Jorge Henriques, também em Fiesta R5, foram a dupla segunda classificada na noite de sexta, somando mais 10 segundos e 3 décimos que Ricardo Moura. José Paula e Miguel Ribeiro, em Mitsubishi Lancer Evolution 9, eram a dupla terceira classificada na noite de sexta, somando mais 16 segundos e 6 décimos que os vencedores. Os continentais Pedro Lance e Paulo Marques, em nova visita aos Açores, levavam o seu Citroën Saxo ao quarto lugar da geral, sendo igualmente o primeiro das rodas motrizes. Carlos Andrade e Tomás Pires levavam o Renault Clio R3 ao lugar intermédio da melhor classificação nas duas rodas motrizes no final da noite de sexta-feira. Hugo Mesquita e Filipe Gouveia eram os sétimos melhores em citadino avenidas em Mitsubishi Lancer Evolution 9. Marcelo Ávila e Miguel Sousa eram a dupla terceira melhor classificada nas duas rodas motrizes, ocupando o sétimo posto no final da prova especial. João Faria e Carlos Medeiros, em Peugeot 208 RC, fechavam o top 8 no final do primeiro dia. No dia de sábado eram 8 as provas especiais de classificação a cumprir, divididas por 2 secções. As duas passagens por entre os picos São Sebastião e Porto Novo-Salga ditavam, entre outras coisas, a maior rapidez de Ricardo Moura e Sancheiró na estrada. No entanto, o piloto viria a terminar amanhã no 6º posto da classificação geral por ter entrado 3 minutos mais cedo no controle horário número 5, numa situação bastante inédita e anómala. Por seu turno, era Luís Miguel Rego e Jorge Henriques a marcarem amanhã, com o abandono motivado por uma aparatosa saída de estrada que impediu que o Fiesta R5 do piloto prosseguisse, felizmente sem mazelas para os seus ocupantes. Carlos Andrade e Tomás Pires terminavam a secção da manhã na liderança do rally, tanto à geral como nas duas rodas motrizes. José Paulo e Miguel Ribeiro concluíam as primeiras 4 provas especiais de sábado na segunda posição. Artur e Duarte Silva eram a formação terceira classificada à geral e ocupavam um lugar intermédio nos veículos de tração dianteira. Hugo Mesquita e Filipe Gouveia visitavam o parque de assistência a meio do dia, ocupando o 4º posto da classificação geral. Pedro Lance e Paulo Marques eram a 5ª formação mais rápida à geral, no final da segunda secção. Moura e Herói eram os 6º classificados, distando dos líderes 59 segundos e 3 décimos. O 8º posto à geral era ocupado no final da manhã, de sábado, por Rui Torres e Marco Martins, no Ford Fiesta Proto. João Faria e Carlos Medeiros mantinham-se iguais na classificação geral, sendo 8º classificados no momento e segundos melhores nas duas rodas a contar para o campeonato açoriano. Guerrilhas, Gruta do Natal e Serreta Pico dos Frades eram as provas especiais que iriam determinar a classificação final, após percorridas pelos pilotos 2 vezes cada. Agora direita 1, esquerda 1, a direita 3 mais, fica, logo esquerda 2 mais, a 3 não corta, 2 mais, a 3 não corta, logo direita 2 mais, não corta. Ricardo Moura e Sancheiró levavam a melhor sobre a concorrência e bastaram 2 provas especiais para retomar a liderança da prova, vencendo-a no final com uma vantagem de 1 minuto 33 segundos e 6 décimos sobre os segundos classificados. Direita 2 mais, capa, vai 250. No fim do muro à direita, direita 5 com vale 80. Direita 5 com vale 80.
Lomba pela esquerda, para a direita 3 passos, 80. José Paula e Miguel Ribeiro, iguais a si próprios e desta feita sem azares, terminaram a prova num excelente segundo posto, vencendo igualmente a classe RC2N. Carlos Andrade e Tomás Pires levaram o Renault Clio R3 ao terceiro posto da classificação geral, mas também há muito procurada vitória nas duas rodas motrizes. Hugo Mesquita e Filipe Gouveia concluíram esta edição do Rally Ilha Lilás no quarto posto final, secundando a classificação da classe RC2N. Artur Silva e Eduardo Silva terminaram na quinta posição, sendo os segundos melhores classificados nas duas rodas motrizes à geral. Em mais uma visita aos Açores, Pedro Lance e Paulo Marques arrecadaram mais um bom resultado, terminando o Lilás no sexto posto final, terceiros nas duas rodas motrizes à geral. Rui Torres e Marco Martins concluem a prova terceirense no sétimo posto final, vencendo igualmente os veículos sem homologação de quatro rodas motrizes. Bruno Tavares e André Seabra concluíram a prova logo de seguida, vencendo também os veículos sem homologação, só que desta feita em duas rodas motrizes. João Ávila e Filipe Moura levaram o muito bonito Mitsubishi Lancer Evolution 3 ao nono posto final. Rafael Botelho e Nuno Rodrigues da Silva fecharam o top 10 da classificação final, sagrando-se desde já e em títulos como virtual campeão de Rallys dos Açores em duas rodas motrizes, sucedendo a Henrique Muniz e Jorge Diniz, que haviam vencido o troféu nos últimos anos. Concluíram o Rally 28 das 48 equipas que alinharam à partida. A derradeira prova do Campeonato de Rallys dos Açores é o Rally Ilha do Pico Alemar, que se realiza entre 21 e 22 de outubro. Fique agora com a classificação final dos 8 melhores do Rally Ilha Lilás, edição de 2016. Ainda nos rallies, mas desta feita no Campeonato Nacional da Modalidade, correu-se há 2 fins de semana atrás mais uma edição do Rally de Mortágua, com nova vitória para Pedro Meireles e Mário Castro em Skoda Fábia R5. O Rally de Mortágua realizou-se entre 16 e 17 de setembro, constituindo-se como a sexta etapa do calendário do Campeonato Nacional de Rallys. Pedro Meireles era líder no final do primeiro dia, começando ao ataque o Rally, mas um peão na segunda especial fez o primeiro perder toda a vantagem que acumulou no primeiro troço para José Pedro Fontes. O campeão nacional entrou com cautela, mas respondeu no segundo troço, no qual chegou à liderança, embora na super especial viesse a perder tempo, voltando Pedro Meireles ao topo da classificação. Miguel Barbosa foi o destaque do dia, porque venceu o seu primeiro troço no Nacional de Rallys, mas também por ter ficado a apenas 4 segundos e 3 décimos da liderança. No final de sexta-feira, João Barros balanceou com bastantes dificuldades a sua participação, mesmo assim sendo suficientemente competitivo, perdendo apenas 11 segundos e 3 décimos para o líder. Carlos Vieira terminou o dia num bom quinto lugar, ficando na frente de Carlos Martins, a 25 segundos e 2 décimas da liderança, embora tenha perdido quase 10 segundos também com um peão. Nas duas rodas motrizes era Gil Antunes que liderava com algum à vontade, seguido por António Costa, com uma boa estreia no Nacional como primeiro condutor, e ainda Paulo Neto. Destaque para a desistência no primeiro dia de Diogo Gago, devido a ter partido os 2 pernos de uma roda do Peugeot 208 nos primeiros 500 metros do Rally, e também de Miguel Carvalho, com problemas na bomba de gasolina do Citroën C2. O dia de sábado veio confirmar a vitória de Pedro Meireles e Mário Castro, exatamente um ano depois da primeira vitória da dupla com a Skoda Fábia R5. Pedro Meireles obteve nova vitória, dominando o Rally quase do início ao fim, numa prova em que demonstrou determinação para vencer, que resultou em pleno. José Pedro Fontes ainda conseguiu não ser o primeiro na estrada no segundo dia, mas isso não foi suficiente para equilibrar o seu andamento com o de Pedro Meireles. Contudo, José Pedro Fontes preferiu gerir a sua vantagem e o desenrolar do restante campeonato, com as próximas 2 provas a serem de asfalto e claramente favoráveis ao piloto do Citroën, optando por não cometer erros e somar a segunda melhor pontuação neste Rally de Mortágua. Miguel Barbosa foi a verdadeira surpresa do Rally, terminando no terceiro posto, apesar de ter demonstrado alguma falta de consistência e de andamento no segundo dia. Carlos Martins terminou no quarto posto final, demonstrando valia quanto baste, mas pesando no seu resultado o furo que o seu carro foi vítima. João Barros foi o quinto classificado final. O piloto vinha apostado em lutar pela vitória, mas também um furo logo no início do segundo dia retirou-lhe todas as pretensões quanto a uma vitória.
Na estreia em terra com um carro do tipo R5, Miguel Nunes teve uma prova muito inteligente. Foi gradualmente subindo de ritmo e de confiança, que lhe permitiu, mesmo com alguns azares alheios, subir a um excelente sexto lugar. As duas rodas motrizes reviravolta no derradeiro troço, com Gil Antunes a vencer e António Costa e Paulo Neto a ficarem pelo caminho, permitindo que Diogo Gago, em Rally 2, fosse segundo classificado. Fique agora com a classificação das 8 melhores equipas no final do Rally de Mortágua. São Miguel, e neste fim de semana voltou-se a não assistir-se ao Grande Prémio Deco Racing numa competição reservada a kart cross, quad cross e rally sprint. Voltou a ser cancelada mais uma prova a pontuar para o troféu Mariano Brum Gouveia em kart cross e quad cross edição de 2016. O Grande Prémio Deco Racing, que se iria realizar este domingo na pista permanente do grupo Kart Cross Açores em Santana Rabo de Peixe, voltou a ver gorada a sua realização face ao muito reduzido número de pilotos inscritos, inviabilizando todos os esforços da organização, que ainda prorrogou os prazos de inscrição na expectativa de reunir cerca de 20 pilotos. Com apenas 11 pilotos inscritos, a organização viu-se forçada a cancelar mais este evento, que já havia sido adiado por razões idênticas. Recorde-se que o grupo Kart Cross Açores já vem realizando 5 troféus nestas modalidades, introduzindo em 2016 a componente de Rally Sprint, que era pedida por muitos pilotos, mas que nunca se materializou efetivamente no número de inscrições. Também as categorias de Kart Cross e Quad Cross têm vindo a registrar um decréscimo de inscritos e de desinteresse por parte dos pilotos. O Açores hoje sobre rodas sabe que o grupo Kart Cross Açores irá reunir muito em breve para analisar o atual momento do troféu e também dos pilotos que nele habitualmente participam. Contamos dar mais notícias em breve sobre esta competição. Também por São Miguel, domingo foi dia de passeio de automóveis clássicos e da apresentação do Bugatti Brescia T23, uma unidade recuperada por Ulf Smith e que pode ser vista no Museu Carlos Machado. A Câmara Municipal de Lagoa organizou este domingo a apresentação, após restauro, de um Bugatti Brescia T23, um carro fabricado em 1923 e que foi recentemente recuperado por Ulf Smith. A entidade lagoense conseguiu reunir cerca de 30 automóveis clássicos, entre os quais constavam vários exemplares de MG, Bentley, Rolls-Royce, Range Rovers, Mercedes, Renault, entre outros, numa mostra de viaturas que marcaram a indústria automóvel. Este evento, que mostrou a recuperação da unidade que integra o espólio do Museu Carlos Machado e que foi cedido pela Direção Regional das Obras Públicas em 1997 àquele museu, serviu também de mote para que os Açores também integrem as comemorações do Ano do Património Mundial do Automobilismo, conforme decretado pela Federação Internacional dos Automóveis Antigos. Ainda antes do passeio de clássicos que levou o Bugatti Brescia T23 à Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Convento dos Franciscanos, em Lagoa, para a apresentação formal e depois a Ponta Delgada, o Açores hoje sobre rodas esteve à conversa com Verónica Almeida, da Câmara Municipal de Lagoa, que falou sobre esta concentração de automóveis clássicos. Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lagoa que tem aqui a parceria da Secretaria Regional de Educação e Cultura. Portanto, houve um grupo de amadores e entusiastas que deram a ideia do passeio clássico, mas depois também surgiu a ideia do Bugatti, que estava recentemente restaurado, que ainda não tinha sido apresentado, que é património da região e que nós queríamos dignificar, digamos assim, a sua apresentação com uma iniciativa que desse, de algum modo, uma expansão entre os concelhos. Portanto, escolhemos Vila Franca do Campo para partir e chegar ao convento e vamos para o Museu Carlos Machado, ainda em Ponta Delgada. Portanto, é uma iniciativa que também se faz na Lagoa, porque a sede do Grupo Desportivo Comercial fica na Lagoa, portanto, e acho que faz todo o sentido e cada vez mais que o desporto automobilístico e este tipo de iniciativas que visam também valorizar o património automóvel. Não nos podemos esquecer que este ano nós comemoramos o Ano Internacional do Automobilismo, é uma palavra difícil de se dizer, e portanto creio que esta iniciativa valeu a pena e se tudo correr bem, para o ano cá estaremos para organizar mais uma. Bugatti Brescia T23, mais um clássico excelentemente recuperado que vai integrar o vasto lote destas unidades automóveis já existente na Ilha de São Miguel. E é assim que chega ao fim mais uma edição do Açores hoje sobre rodas. Estamos de regresso na próxima semana com toda a atualidade motorizada. Até lá, fiquem bem.